Arcanjo Anael. Eu sou Anael, arcanjo. Bem-amadas almas humanas em encarnação, eu venho entre vocês, acompanhado da radiância do arcanjo Metatron. Se vocês quiserem, vamos viver juntos um processo de fusão de luz, em meio à luz branca e à luz rosa, a fim de convidá-los a prosseguir o seu trabalho de elevação e de vibrações. Nós vamos viver isso logo no início e, em seguida, eu irei intervir, além das vibrações, por palavras, através de certo número de informações e de trocas entre nós referentes a essa palavra denominada vibrações. Inicialmente, bem-amados, eu lhes peço que acolham a nossa radiância no centro do seu templo interior, em meio às suas coroas radiantes e em meio ao seu triângulo sagrado. Juntos, agora, comunguemos. Efusão de energia. Bem-amados, em nome de Metatron e em meu nome, nós lhes agradecemos por terem acolhido a luz vibral. Vamos agora poder discorrer e ser interrogados sobre essa palavra vibrações, luz vibral, porque absolutamente tudo decorre da sua capacidade para vibrar dentro das novas frequências do estado de ser, da fonte, da radiação do ultravioleta e do Espírito Santo. Somente esses elementos têm e terão importância quanto ao seu caminho, em relação ao que vem. E, portanto, essencial, em meio às suas estruturas, ao seu mental, distinguir e discriminar bem o que cabe à vibração e à luz, do que cabe à emoção sem vibração e à luz sem vibração. É fácil para vocês conceber e aceitar que tudo, em meio mesmo à sua manifestação, é vibração. A própria matéria é constituída de vibrações. Há muitos espectros vibratórios no seu mundo, como nos mundos unificados. Essas vibrações são caracterizadas, além das suas percepções em meio às suas estruturas, por uma frequência, por uma curva que pode tomar diferentes aspectos. A luz é uma frequência. A matéria é uma frequência. O arranjo das frequências permite a organização das dimensões. A consciência é vibração. O amor é vibração e a luz autêntica é vibração. É preciso discriminar em meio às suas estruturas o que pertence à emoção do que pertence à vibração. Nesses tempos que vocês vivem, a garantia da sua autenticidade e da autenticidade do que vocês encontram é a vibração. Esta vibração que vocês experimentam em relação com o estado de ser e com as diferentes irradiações propostas pelas hierarquias de luz tem efeitos inegáveis em meio à sua estrutura e à sua consciência. O conjunto das irradiações que chegam agora inteiramente à superfície da sua Terra, chamada pelo Arcanjo Miguel de fogo do éter, é uma vibração extremamente rápida que é aquela da quinta dimensão alcançando a sua dimensão. Esta vibração foi qualificada, em termos orientais, de energia supramental ou energia de Lacita, por oposição às energias magnéticas. De fato, a característica essencial da luz vibral é que ela é luz percebida, acompanhada de vibrações, como vocês o vivem e como nós o estabelecemos neste momento. É preciso que vocês discriminem o que pertence às suas emoções e, portanto, há uma reação, mesmo se for vibratória, podendo, aliás, desencadear uma emoção de amor, mas não de luz, em ressonância com um fenômeno recebido, da verdadeira emoção vibração final, aquela do coração. A garantia da sua autenticidade, assim como todos nós sempre lhes dissemos, é, antes de tudo, o fogo do coração, a sua capacidade para fazer vibrar o coração. Isto não é uma visão do metal, mas ligada a uma realidade física percebida como tal, mesmo se os efeitos forem múltiplos em meio à sua consciência. Um movimento da consciência não sendo acompanhado de vibrações tem todas as chances de não pertencer à luz vibral. A luz vibral é uma vibração rápida que vem de dimensões etéreas, que se modifica atualmente e, portanto, de algum modo, o atrito com as forças eletromagnéticas, com as forças de compressão dos seus corpos, gera essa sensação de fogo. Fogo de amor, fogo que não queima, mas, entretanto, fogo real. Esse fogo manifesta-se em diferentes lugares, assim como vocês o percebem.
preferencialmente na cabeça, no coração e agora, para um número cada vez mais importante de seres humanos, ao nível do sacro. Por vezes esse fogo percorre o conjunto do corpo físico, refletindo a captação da irradiação da fonte, essa irradiação de natureza específica, conhecida pelos seus cientistas, chamada de raio gama, que tem a particularidade de fazer alterar a sua consciência e de fazer o seu funcionamento separado, dissociado do seu cérebro, de modo oposto, que é um modo da consciência pura, não mais prisioneira da razão. A razão é uma vibração densa e pesada. O coração é uma vibração leve e acelerada. A sua consciência segue a vibração e a sua consciência é vibração. Impregne-se disso, porque a vibração é a garantia da sua autenticidade e o que vem a vocês é uma nova vibração que reflete a alquimia no cosmos de 3 qualidades de irradiação vibratória, Espírito Santo, ultravioleta e fonte, casando-se em uma única vibração, penetrando doravante a sua força etérea e, muito em breve, o conjunto da Terra. Empenhem-se em experimentar, que seja com o Yoga Celeste ou o Yoga da Luz, assim como lhes foi comunicado. Acionem esses processos por vocês mesmos, mesmo se vocês forem ali ajudados. Vigiem para jamais deixar que esta vibração se sobrecarregue e penetre as esferas do seu mental, fazendo-os perder então a vibração do coração e recolocando-os nas vibrações da dualidade, nas vibrações eletromagnéticas, que não pertencem à luz vibral. Em resumo, eu poderia dizer que vocês vão se tornar responsáveis pelo que vibram e pelo que emanam como luz. Assim como o conclave lhes disse, por diferentes vozes, vocês se tornarão canais de luz, os ancoradores da luz. Inúmeros de vocês são chamados a se tornarem embarcações de luz para os seus irmãos. Isso corresponde a um aumento e a um desdobramento da luz vibral no conjunto das estruturas físicas e sutis, realizando a fusão e o alinhamento com o corpo de estado de ser, permitindo-lhes experimentar níveis de consciência até então inimagináveis para a sua consciência separada. Vocês alcançam as esferas do estado de ser e da unidade. Vocês vivem em espaços novos, vibrações novas também. Muito mais rápidas e penetrantes do que aquelas a que vocês estavam habituados, mesmo para aqueles que tinham o hábito de perceber a energia no sentido em que entendem. A coroa radiante do coração é a garantia da sua concordância e irá lhes permitir acolher o Mestre da Luz. As qualidades vibratórias da luz vibral farão de vocês essas famosas embarcações de luz, essas Merkaba individuais capazes de se transformar em Merkaba coletivas. Isto está a caminho. Essas simples palavras que, hoje, podem lhes parecer bem longe do seu alcance de consciência ou de conscientização, tornar-se-ão realidade bem depressa. Vocês irão experimentar novos campos de consciência, novas realidades multidimensionais. Tenham em mente que o fogo do coração deve se manter, a fim de estar sempre na exatidão da luz. Aí estão algumas palavras que eu tinha vontade de dar a vocês. Eu vou agora sair de novo daquele a quem guardo a fim de ouvir as suas questões com uma vibração mais leve, a fim de lhes permitir retornar um momento, um instante, ao nível da sua razão. Bem-amadas almas humanas nesta densidade, estejam certos do indestrutível amor do conclave para com vocês. Eu lhes digo até muito breve. Saio agora, para acolher as suas questões. Questão. A palavra energia está próxima da palavra vibração. Qual é a diferença? Bem-amado, empregamos, com uma intenção firme, a palavra vibração e não energia, e empregamos a palavra luz vibral há quase um ano. Tudo é energia no seu mundo. A sombra também é energia. Fiquem atentos para que a vibração que invade o seu coração se torne esse fogo do coração, assim como o vivemos juntos. Atrás da palavra energia podem se esconder muitas coisas, do mesmo modo que, atrás da palavra coração, podem se esconder muitas coisas que não pertencem à luz vibral. Empregar a linguagem vibrações e fogo do coração esteve numa intenção específica. Nem toda a energia é da luz. Nem toda a vibração sequer é da luz, mas a luz vibral é a autenticidade do amor, do coração e da consciência. Assim, vigiem bem, assim como eu disse, discriminem o que vocês percebem como energia.
Nem sempre é da luz quando vocês sentem, por exemplo, a coroa radiante da cabeça. Entidades que vocês denominam da sombra, vindas de planos astrais em curso de dissolução, podem também manifestar-se pela coroa radiante da cabeça. Mas, jamais, elas irão permitir acender a vibração do coração. E, no entanto, os seres humanos que, na sua linguagem, canalizam essas entidades, diante da intensidade de energias, estão convencidos de lidar com a luz. É o mesmo para vocês e para cada um de todos vocês. Somente a vibração do fogo do coração é a certeza da sua luz vibral. Questão: lágrimas espontâneas de alegria podem assinalar a vibração do coração? O único sinal da vibração do coração é a vibração do coração e nenhum outro. Agora, viver o samadhi pelo fogo do coração com lágrimas de alegria se acompanha, obviamente, de vibração no coração. Manifestar uma emoção e, por conseguinte, lágrimas sem vibração no coração é uma ilusão ou, em todo caso, os remete à condição vibratória humana e não à espiritualidade. Não há, portanto, que levar em consideração. Há que viver a vibração. Considerar é um ato mental. Vibrar é um ato vibral. Questão: o coração físico, o coração etéreo e o coração espiritual têm cada um a sua vibração própria. E, além disso, quando a vibração do coração se instala, é uma vibração única que vai, de algum modo, substituir esses três. Bem-amado, o que você chama de vibração física do coração é a corrente elétrica percorrendo o coração e gerando um campo eletromagnético alternativo, por vezes percebido sob forma de vibração. Mas o fogo do coração é uma característica específica do fogo espiritual e do fogo do coração no nível espiritual. O fogo do éter e a coroa radiante do coração correspondem à ativação da vibração nas estruturas associadas, chamadas de chakra do coração. Não pode haver confusão. Evidentemente, a ativação do fogo do coração reflete-se também por uma passagem e uma modificação do ritmo cardíaco e respiratório, fazendo com que o coração passe a respirar e não mais a pulsar como a bomba cardíaca. Há, portanto, emaranhamento desses três corações na mesma verdade da luz vibral. Há também fusão, mas o termo emaranhamento é mais exato. Na coroa radiante do coração vocês percebem a alegria e por vezes a emoção do coração. Na vibração do coração e da coroa radiante do coração, vocês podem perceber a respiração do coração e, realmente, o que é o amor. Não antes. Qualquer outra forma de amor vivido sem a vibração do coração recorre a outras energias na sua dimensão, que nada tem a ver com os mundos multidimensionais e que podem ser utilizadas equivocadamente. E vocês retornam, aí, ao que é chamado de Salvador, aquele que combate, que quer ajudar pelo ego e não pelo coração, mesmo ele tendo a impressão de que manifesta o coração. O coração de que falamos sem parar, é o coração vibral, aí também. Ele é, portanto, a coroa radiante do fogo do coração e o fogo do coração em ação. Questão: como as pessoas que sentem a vibração mais ao nível da cabeça e menos no coração podem chegar a esse discernimento? A partir do momento em que a vibração do coração aparece, mesmo se não for ainda o fogo do coração, você não pode ser enganado, você não pode ser iludido. O elemento de discernimento não é o discernimento ou a intuição, ou a visão, mas é, sim, a vibração do coração, mesmo não tendo atingido ainda o fogo do coração. Confiem no que diz o seu coração, em todos os sentidos do termo. Eu insisti muito longamente, durante uma série de ensinamentos que eu dei no ano passado, especialmente no mês de maio, referentes ao abandono à luz e, sobretudo, à vibração do coração e ao que permitia saber o que era bom para o seu coração. Assim, por exemplo, alinhar-se em meio ao seu coração e colocar uma questão sobre o seu caminho, sobre o ser, deve chamá-los a sentir a vibração do coração. Colocar a questão ao seu coração e não à sua cabeça. Esse é o modo de jamais ser enganado no período que está chegando. Questão: poderia desenvolver a relação entre a ética, a integridade e o coração?
O que define a ética e a integridade é o coração e não as suas concepções morais, ou sociais, ou afetivas. A ética não é uma regra social, nem moral. A integridade é ainda menos uma convenção, social ou afetiva, induzida pela manifestação, pela encarnação ou pelos papéis que vocês têm em relação aos seus descendentes ou ascendentes. Do fogo do coração decorre a ética e a integridade que lhes compete manter seguindo o fogo do coração ou a vibração do coração, e não em relação a alguma convenção, qualquer que seja. Questão: compreendi bem esta noção de convenção e do aspecto social, mas é que, por vezes, certos movimentos do coração. Absolutamente não. Cabe a você definir a responsabilidade. Você a situa no plano humano ou no plano espiritual. O plano humano não está sempre de acordo com o plano espiritual. Muitas relações, em meio ao que vocês chamam de ascendentes e descendentes, são oriundas de relações kármicas e unicamente ligadas a contratos kármicos e não a contratos de liberdade, a um dado momento. Lembrem-se das palavras de São João: dentro de uma mesma família, um será levado e o outro não. Vocês estão, mais do que nunca, nós já dissemos há mais de um ano, a partir do momento em que o conclave se reuniu, a partir do momento em que o conclave entregou o conjunto das chaves arcangélicas a Maria, hoje, frente aos seus contratos e às suas responsabilidades. Quais são as responsabilidades que vocês escolhem? Aquela de um Salvador? Aquela de obedecer a regras fixadas não pela luz, mas pela sombra? Ou então vocês querem obedecer à luz vibral? A única questão está aí e em nenhuma parte em outros lugares. Por vezes, obedecer à luz do coração, à luz vibral e ao fogo do coração, os afasta do que lhes parece uma responsabilidade importante no nível humano. Ainda uma vez, cabe a cada um escolher. Há, aí, o que eu chamaria de uma responsabilização e não uma responsabilidade. Tudo é feito, no seu mundo, tudo foi feito, há milênios, para colocar-lhes pesos, para colocar-lhes laços, para colocar-lhes o que vocês chamam de responsabilidade, que estritamente nada tem a ver com a verdade da luz e com os mundos espirituais. Ora, hoje, o mundo tal como o conhecem, desaparece. Vocês querem ali permanecer, ou vocês querem se submeter à influência da luz vibral? Cabe a vocês escolher. Não há responsabilidade no sentido social, no sentido afetivo, que se mantenha diante da responsabilidade espiritual, se tanto é que vocês fazem essa escolha. Questão: seguindo o fogo do coração, podemos ser levados a cortar alguns laços e isso não gera a paz. Porque como gerir isso? O fogo do coração e a vibração do coração podem levá-los, às vezes, a decisões contrárias à lógica ou aos apegos, certamente. Existe, portanto, um período por vezes transitório de reajustamento. Mas, a partir do momento em que você vai ao sentido da sua liberdade, da sua liberação e da liberação dos outros, o fogo do coração se instala novamente e ele fornece a serenidade. Bastaria, nesses momentos de dúvida onde a serenidade está ausente, voltar a imergir em si mesmo em consciência no fogo do coração e manifestar o princípio, ou seja, o samadhi, portanto, a serenidade. Questão: parece-me que é mais fácil sentir a vibração do coração com os olhos fechados. Porque, por enquanto, você não é capaz de realizar a unidade inteiramente. Há aprendizado. A meditação, e o que nós lhes propomos, em diferentes horários e há mais de um ano, favorece este aprendizado. Obviamente, o objetivo é sentir e perceber esse fogo do coração, quaisquer que sejam os seus atos e as suas ações na sua vida comum. Naquele momento, haverá a integração total desse fogo do coração, desta vibração em sua vida cotidiana. Mas, aí também, e não é por acaso que isso foi chamado de yoga, porque a repetição, há o aprendizado em todos os sentidos do termo. O fogo do coração é um processo que se instala de maneira privilegiada quando as efusões de energia são realizadas. Mas também, assim como você disse, no momento em que você fecha os olhos e se volta para o seu ser interior, porque o seu ser interior não está ainda manifestado na sua vida comum, mas isso está a caminho.
Alguns de vocês já vivem isso, o que quer que façam. Questão: quando chamamos a escolha do coração, como melhor perceber a diferença de vibração? A partir do momento em que isso é realizado com os olhos fechados, isso corresponde a uma passagem na interioridade. Na interioridade não se coloca sequer a questão da escolha porque tudo está já realizado. Eu falo, portanto, da vibração do fogo do coração a partir do momento em que você se torna alinhado com seu fogo do coração. Naquele momento, é preciso abrir os olhos e colocar a questão. Obviamente, se você permanece na interioridade, não há mais questões e não há mais qualquer escolha porque, naquele momento, você vive a unidade. Ora, a escolha está sempre ligada, de uma maneira ou outra, a certa forma de dualidade. Questão: convém que a vibração do sacro suba ao nível do coração depois ainda ao nível da cabeça? Ou é melhor que a vibração do sacro suba ao nível do coração, pare ali, e que a vibração da cabeça desça ao nível do coração e ali se junte? Todos os caminhos e todas as vias energéticas serão utilizados. Não há o que seja melhor ou pior. Há simplesmente o que seguir o que se manifesta. Quando a sua consciência começar a dirigir a sua própria vibração, naquele momento, a vibração do sacro, será preciso efetivamente conduzi-la ao coração. Mas há, no final, uma tripla fusão da coroa radiante do coração, da cabeça e do triângulo sagrado. Esta fusão realizando-se tanto no sacro, como no coração, como cabeça, e então emprega o conjunto de circuitos energéticos. Questão: eu não sinto as vibrações do coração. Como fazer para chegar ali? Não há nada a fazer. Há que ser. Assim como disse o arcanjo Miguel, já durante os casamentos celestes, o fogo do coração está aceso em alguns seres. Outros ainda, por razões que lhes são próprias, não despertaram o fogo do coração. Isso virá, vocês não estão ainda no encerramento desta possibilidade. Há apenas que ser natural e deixar a luz agir em si. Eu expressei várias vezes, no mês de maio do ano passado, o que era o abandono à luz, e eu penso, bem-amada, que você ali encontrará todas as respostas que lhe permitem viver o fogo do coração. Questão: como é possível banhar-se à vontade na vibração do coração? Bem-amado, isso faz parte do seu aprendizado. Você não poderá passar do fogo do coração intermitente, tal como o viveu, ao fogo do coração permanente, mantendo esta estrutura que você chama de corpo. Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.